Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Eu agradeço pela oportunidade, por Deus nos permitir estar aqui. Essa semana foi uma semana, de muito preparo, pensando muito na ministração. Deus tinha me dado já algumas semanas atrás, eu estava ouvindo uma ministração, e no meio da ministração, a ministração era focada para um milagre, E Deus, eu ouvia a ministração e na minha cabeça ficava falando sobre aquela ministração, mas sobre uma outra visão daquela ministração que não era um milagre. E aquilo ficou na minha cabeça, ficou, E eu falei, eu vou pregar sobre isso. Já que Deus está me fazendo ver isso daqui, então é isso que eu vou ministrar. E essa semana, foi uma semana assim que teve muitos acontecimentos. Teve muita coisa acontecendo durante essa semana que me fez ver algumas coisas, referente a essa ministração. Então a mensagem de hoje é para as mães, os pais e para os filhos. Então, se você não é pai e não é mãe, você é filho. Amém. Todos nós aqui somos filhos. Então, essa palavra de qualquer jeito vai servir para você. De qualquer forma, eu acredito que Deus vai falar com a tua vida. Amém. Entendeu? Porque eu ouvi essa semana, a situação no Rio de Janeiro. E eu fiquei pensando, poxa, que maravilha, que algo assim, está sendo levantada ali uma ordem, está sendo restaurada a ordem, diante daquela situação que a cidade do Rio de Janeiro vive. Mas a minha preocupação não era essa, a minha preocupação era voltada para as mães. Que cada jovem daquele que morreu, seja ele com 17, com 20, 25, 30 anos, tinha uma mãe, tinha um pai. Podem não ser os melhores pais do mundo, como os nossos também não foram, porque eles são falhos, E eu fiquei pensando nessas mães. Quantas delas provavelmente não são cristãs, não conhecem a Deus, não gastaram horas, noites em oração, em intercessão, noites em claro, desesperada pela vida dos filhos, E aquilo ficou, olhando aqueles vídeos, olhando aquelas fotos, eu falei, meu Deus, como está o coração dessas mães? O filho pode ser perfeito, o filho pode ser um bandido, entendeu? Mas a mãe ama. A mãe gerou, a mãe tentou educar, investiu tudo ali, Não saiu do jeito que ela queria, não saiu, com certeza não era aquilo que ela queria para os filhos dela, Então, é uma situação muito difícil para essas mães. E, ao mesmo tempo, eu assisti um vídeo durante essa semana também que um cara entrevistando na rua encontrou uma diarista, entrevistando uma mulher. Ela não tinha pose de diarista, pinta de diarista, nada disso. Ela era uma mulher alta, bem vestida, E o cara perguntou o que ela fazia da vida. Ela falou que ela era diarista. Aí ele conversando com ela, foi sondando, E ela falou que ela era uma diarista diferenciada. Ela oferecia um serviço bem diferenciado e com um custo bem alto. E que ela não faltava cliente para ela, que ela tinha uma vida muito boa. Aí o rapaz fez a seguinte pergunta para ela assim, o que é que te preocupa, o que te tira o sono? Ela falou assim, eu faltar. Aí ele falou, como assim? Aí ela chamou um menininho que estava sentado no banco e o menino veio. Meu filho tem autismo nível tal, tem deficiência intelectual e tem uma doença rara, falou o nome da doença, tudo. Ele é totalmente dependente de mim e só tenho eu e ele. Se eu morrer, eu não sei o que vai ser do meu filho. Então a minha preocupação todo dia é eu vou estar vivo amanhã para cuidar do meu filho? Então nós paramos e olhamos assim e falamos, poxa vida,
ser pai, ser mãe é muito difícil. E a Silvana me mostrou um vídeo, né, de uma gata. Uma gatinha, né, no meio de uma enchente, com o gatinho na boca, pendurada na parede. Até vinha o bombeiro e resgatar, porque estava tudo cheio d'água e a gatinha lá. Só o gatinho ali nos dentes dela e ela grudada na parede. Então nós vemos que até os animais têm um instinto de proteção da cria, de proteção dos filhos. Como eu acredito que a maioria das mães tem. Pode haver exceções, mas a maioria tem isso aí. Então, eu tive assim, sabe, essa semana, pensando muito nesses assuntos, né, nessas coisas, e eu vi assim, eu até anotei algumas coisas aqui no meu celular, porque a minha ministração estava pronta, e hoje faltou energia em casa, o dia inteiro, a CPFL foi fazer um trabalho lá, desligou tudo, e eu não tinha como acrescentar. Então eu anotei no celular, e eu quero umas coisas que eu quero abordar para vocês, antes de começar a pregar. Faz parte da pregação, tá? Então, é muito difícil ser pai. Ser pai é andar no fio da navalha, entre o encanto e o desespero, né? É uma montanha russa de emoções. A gente vive pelos filhos, a gente se encanta com o sorriso de uma criança, com o beijinho de uma criança, ao mesmo tempo que fica desesperado numa enfermidade, fica desesperado com as coisas que vão vir também. Porque eu vejo assim, se você é que a mãe acha que está difícil agora, tá? Você não viu nada. Está só começando. Conforme eles vão, você pensa, eles vão crescer, e eu vou ter um pouco de paz, eu vou ter um pouco de sossego, aí vai mudando as fases, vão vindo outras preocupações, vão vindo outros problemas, e a gente vai administrando e vai gerenciando, e a gente vai investindo. É muito investimento, é muita dedicação. Se para nós que somos homens, se os que somos pais, somos homens, já é difícil, a gente que é mais prático, mais frio, mais insensível, já é difícil. Imagine para uma mãe que gerou, né, que participou de todo o nascimento. E no meio do caminho a gente vai ter colhendo decepções, frustrações. É claro que nós vamos colhendo outras coisas também, alegrias, tudo, mas o que marca na nossa vida normalmente são isso. Eu ouvi um cara falando num vídeo que ele falava assim que o ser humano, por padrão, ele grava as coisas ruins. Por quê? Porque por instinto de sobrevivência. Tudo que te ameaça, o seu cérebro, o seu inconsciente guarda aquilo como uma ameaça na tua vida. Então aquilo fica latente, fica marcado. E quando as coisas boas, com o tempo, você pode ter 50 mil coisas boas. Se tiver 100 coisas ruins, você vai lembrar 100 coisas ruins e provavelmente você nem vai lembrar as coisas boas. Tá? Então a gente tem que chegar ali e ver que faz parte da vida, vai acontecer, e que ter filhos é um investimento de longo prazo e de alto risco. Se você acha que tem um filho e um dia você vai, por exemplo, ser o filho do Neymar, o filho do Messi, o filho do, que você vai ganhar Lamborghini, isso é uma exceção. Né? Porque esses filhos, provavelmente eles ajudaram o pai, mas a maioria é o pai que ajuda depois que cresce. É o pai que acaba bancando, auxiliando, ajudando, né? E a gente vê filhos aí com 30 anos, né? E continuam dando despesa, trazendo dificuldades para os pais. Tá? O retorno normalmente que nós temos é o retorno na vida deles. Quando nós vemos um filho, né, que está abençoado, que está num bom caminho, você fala assim, nossa, valeu a pena. Então o retorno quando vem na vida dele, e você se conscientiza que quando você sabe que você é um bom pai, quando os seus filhos não precisam mais de você, que eles passam a caminhar sozinhos.
Então aquilo é um alívio para você. Tá? E você como filho, tá? Que não é pai, veja ao contrário, né? O que você tem sido ajudado pelo seu pai, o que você tem trazido, todo o investimento que seu pai fez na tua vida, pelo menos você tem retornado desse investimento à honra. Às vezes não dá para a gente retornar nada de bom financeiramente, ajudar a sustentar, ajudar a fazer coisas materiais, mas a honra certamente dá para a gente devolver para os nossos pais. Então, ser pai, ser mãe é uma doação, seguida de outras, e de outra, e depois outra, e depois outra. Você vai passar a vida inteira se doando. Tá? Agora eu fico imaginando Deus olhando lá de cima, olhando a gente como pai, e vendo o investimento dele na nossa vida, o que nós temos retornado para ele. Tá? Toda família sempre teve uma ovelha negra. Certo? Hoje em dia, né, a gente vê assim que o termo ovelha negra fica até meio, né, difícil de você definir, porque hoje em dia existem tantas ovelhas diferenciadas aí, né, filhos, né, que são ovelhas narcisistas, feministas, socialistas, enfim, tem de tudo. Tá? E na nossa sociedade, nos dias de hoje, que um pai hoje tem 1, 2 filhos no máximo, porque fica difícil criar, você ter um filho só e esse filho for a ovelha negra, já é complicado, é 100% de preju. Né? Então, eu vou começar a nossa ministração, na realidade eu não vou começar já, eu vou falar mais um pouquinho sobre um outro assunto, que depois vai complementar a ministração. Êxodos 14, do 8 ao 17. Essa palavra, tá, ela é muito importante para o contexto da ministração. Tá? Porque vai mostrar algo assim, como Deus age, para direcionar as nossas vidas. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel. E os filhos de Israel saíram com o braço erguido. Mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó, e os seus cavaleiros e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles, e eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: por que não havia sepulcros no Egito e nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinho para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrer no deserto. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós, e terei vossa paz. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Mas tu, levanta o teu cajado, e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles os seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó, e sobre todo o seu exército, e sobre suas carruagens, e sobre os seus cavaleiros.
Eu queria fazer um pequeno relato, uma pequena observação sobre esse trecho. Primeiro, ele começa o versículo dizendo assim: o Senhor endureceu o coração do faraó. Veja que o propósito dessa perseguição foi porque Deus quis a perseguição. Deus queria fazer algo. E nós vemos nesse contexto duas mentalidades, duas posturas diferentes. A do escravo, a do povo, que tinha uma cultura de escravo, não conheciam a Deus e não dependiam de Deus. E tinha a postura do escolhido de Deus, separado por Deus e preparado por Deus. Nós vemos nesse trecho, nessa palavra, nesses versículos, o propósito de Deus de empurrar, de levar o povo para um milagre. Talvez, se Deus não providenciasse isso, talvez esse povo ficasse acampado lá desse mar aí o resto da vida. E eles tinham que atravessar para atravessar o deserto e chegar na terra prometida. Mas o deserto, entendeu? Também foi um outro grande obstáculo. E esse povo que conseguiu atravessar o Mar Vermelho porque Deus os empurrou, Deus os forçou a seguir em frente, porque Deus disse para eles assim: o que vocês estão esperando? Marchem, avancem, sigam em frente. Moisés deve ter olhado e falado assim: montanha de um lado, montanha de outro, o mar na frente. E o exército atrás, eu vou avançar para onde? Só se for para o céu, né? Certo? Só se for para lá, porque para onde que eu vou avançar? Deus fala: avança. Então, quando Deus manda, é porque Deus tem um propósito. Deus sabe o que Ele está fazendo. Tá? E nesse contexto todo, nós vemos que chegando lá no deserto, ainda precisou, agora aqui eu vou lembrar de pais e filhos, tinha uma geração que precisou morrer no deserto para nascer uma geração nova que não tinha mentalidade de escravo para entrar na terra prometida. Tá? Tinha essa mentalidade. Aquele povo não ia entrar, porque eles estavam focados no passado. E muitas vezes nós, como pais, garanto que muitos da geração de hoje, que são pais, foram criados no Egito. E estão tentando educar uma próxima geração que vai entrar na Terra Santa. E está encontrando dificuldade. Porque ainda tem a poeira do Egito nas sandálias. Porque ainda tem mentalidade de Egito. E nós precisamos, como filhos, né, olhar os nossos pais, porque nós aprendemos muito de ver os nossos pais. E aqui eu falo para as mães, né, e para os pais: cuidado com o que vocês fazem e como vocês vivem. Porque os seus filhos estão aprendendo com o que vocês são. E nós, filhos, muitas vezes crescemos aprendendo coisas que os nossos pais fazem. Muitas vezes nós moramos num lar cristão e o pai e a mãe vão na igreja, mas não tem dentro de casa um comportamento de cristão. E a criança vive dentro da igreja e vive dentro de casa em conflito. Então essa mensagem hoje, tá, é para perguntar para você o que Deus está usando para te empurrar em direção ao milagre. O que você vê como perseguição, Deus está forçando, Deus está preparando como uma oportunidade de você viver um milagre.
Você clama ou você reclama? A luta, a dificuldade que você vive, você já perguntou para Deus por quê? Por que a perseguição? Por que se levantou o perseguidor? Por que que o faraó está atrás de mim? Você está decidido a sair no braço? Moisés, o povo podia falar, não, nós vamos sair no braço com o faraó, vamos enfrentar o faraó. Muitas vezes nós fazemos isso. Vem a perseguição e nós saímos no braço para resolver. No trabalho, em casa, na família, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o vizinho. E a gente sai no braço. Quando Deus quer, simplesmente avancem. Diga ao, em outras versões está assim, diga ao povo que marche, não retroceda. Porque lá na frente, o Senhor vai abrir o mar vermelho. Lá na frente, o Senhor vai operar o milagre. Mas tem alguns pré-requisitos. Se fosse depender do povo, não teria milagre. Teve milagre porque Deus queria aquilo, e teve milagre porque Moisés era um homem de Deus, escolhido, separado. Ele ficou 40 anos para ser mudado. E o povo ficou no deserto 40 anos para que pudesse morrer uma geração incrédula e crescesse uma geração temente a Deus. Tá? Então, nós vamos abrir em 2 Reis 4, do 1 ao 7. Segundo Reis 4, do 1 ao 7. Esse é o texto base, tá? Da nossa ministração. É sobre essa passagem que nós vamos falar. E ela vai complementar, essa que nós falamos antes vai complementar essa. Vocês vão entender depois. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas, a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente, que o seu servo verdadeiramente temia ao Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me, o que tens na tua casa? E ela disse: a tua criada não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele, e fechou a porta diante de si e de seus filhos, que trouxeram os vasos, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vasos. E o azeite parou. Glória a Deus. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do restante. Amém? Glória a Deus. Essa foi a mensagem que eu estava ouvindo. E o pastor falando do milagre, da multiplicação do azeite, da provisão de Deus. E eu, na minha cabeça, e esses filhos? E essa mãe? Lutando, desesperada, clamando, porque ela ia perder os filhos. Os seus filhos estavam prestes a ser escravizados. Então nós vemos que o inimigo que te persegue é o empurrão que Deus usa para fazer transbordar. Aqui nós temos um outro exemplo
de um empurrão. Tá? E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Dor de uma viúva que acabou de perder o marido. Dívida, cobrança. São 3 cenários que iniciam no primeiro versículo dessa mensagem, desse texto. O marido morreu, mas a fé da mulher ainda estava viva. Tá? O que parecia um fim era apenas um começo. Deus é um especialista em fazer milagres, em fazer coisas sobrenaturais, em fazer algo que venha mudar a nossa vida. Quando o sacerdote morre, Deus se levanta. Teu servo, meu marido, morreu. Salmo 68, 5. Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa habitação. Nós vemos uma mulher desamparada, só, ameaçada, perseguida, sem dinheiro, sem comida, numa situação lastimável, desesperada. Tá? A Bíblia não fala o nome do marido dela. Não fala quem que era ele. Mas fala que ele era um servo fiel, verdadeiramente fiel a Deus. Segundo alguns comentaristas, alguns estudiosos bíblicos, esse homem tem muita chance de ser Obadias. Tá? Então, o historiador Joséfo identifica esse homem como Obadias. A probabilidade é ser muito grande. E em 1 Reis 18, 3, 4 está escrito assim: E Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 escondeu numa caverna, e os sustentou com pão e água. Eles sustentam que esse Obadias, ele foi servo também, né, de Deus nos dias de Acabe e Jezabel, que sucederam a Eliseu. E que ele estava nessa situação financeira difícil porque ele sustentava a obra de Deus, ele guardava e dava provisão para os profetas. Ele era um homem que investia no reino de Deus. E ele morreu e deixou dívidas. E aí, esse homem, né, dos filhos do profeta, ele não era um filho biológico, tá? Ele era, sabe? E ele viveu em escolas proféticas liberadas por Elias e Eliseu. Tá? Então, esse homem não era qualquer homem. Ele era um sacerdote da casa dele, um homem fiel ao Senhor, que trabalhava para o Senhor, que servia aos profetas, vivia ali vendo as obras, vendo os milagres, vendo as coisas que o profeta fazia, que Deus usava o profeta. Quando esse homem morre, tá, ele deixou um legado, ele deixou diante de Deus, tá, semeado. E Deus não desampara nem os filhos daqueles que se vão, mas que eram fiéis ao Senhor. Tá? Agora, eu queria destacar muito nessa ministração o papel da viúva. Nós falamos, né, do marido dela, nós vamos falar da viúva, depois dos filhos, mas a viúva, tá? Ela era sem recurso, mas ela não reclamou, ela clamou. Tá? E o céu reconhece o verdadeiro clamor. Tá? Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que nós vemos mulheres que se calam. A viúva clamou, mas as mulheres de hoje, muitas se calam. E o silêncio delas é ensurdecedor.
Tem muitas mulheres hoje na mesma situação dessa viúva. Tem muitas mulheres hoje, tá, que foram deixadas para trás por maridos, por pais, por companheiros, tá, que lutam sozinhas com o filho nas costas e contas na mente, que amam e estão esgotadas, que cuidam, mas não são cuidadas. Essa é a realidade. Que foram feridas, magoadas, e que hoje, sem perceber, repetem a mesma dor nos filhos. Tem muitas mulheres hoje, entendeu? Sofrendo o mesmo que essa viúva. A viúva sabia a quem clamar. Ela sabia que o Deus do marido dela era um Deus fiel. Mesmo a mulher, principalmente viúva, naquele contexto da sociedade, naquela época, não ter valor nenhum, não ter direito a nada, ela procurou Eliseu. Ela tinha um perigo, tinha algo na mente dela que não devia dar paz para ela, o perigo invisível. Filhos à beira da escravidão. Talvez você não enxergue, talvez você não veja, tá? Mas em nossos dias os filhos da viúva estão sendo levados cativos. Pelo vício, pela pornografia, rebeldia, depressão, falta de identidade. Quantos não sabem nem o que são? Antigamente a gente falava assim, né? Por que nasci, para que eu vou viver? Né? Tinha até um hino que falava sobre isso, né? Hoje, a gente pelo menos sabia que a gente era homem, que era mulher, que a gente era filho, que a gente... Hoje, os nossos adolescentes, os nossos jovens, não sabem o que são. Não tem identidade, não sabem se definir. Não sabe se é homem, se é mulher, se é filho, se o pai, se tem pai, se não tem pai, se tem mãe, se não tem mãe. Estão mais perdidos que seguem tiroteio. E o inimigo, ele não perde a oportunidade. Comecei a ministração falando dos ataques no Rio de Janeiro. Quantos aqueles jovens, tá, estavam naquela vida porque não tiveram, entendeu? Uma identidade bem definida, não tiveram pais que pudessem orientar. Eu vi um vídeo de uma moça falando que o irmão tinha morrido nos ataques e que o pai, né, lutou durante muitos anos para tentar, muito tempo, para tirar ele daquela vida. E o pai vivia em cima dele tentando resgatar ele daquilo. E que o inevitável chegou. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Nós, como filhos, temos que lembrar dos nossos pais e obedecer e ver o sacrifício que os nossos pais fazem. E eu não estou falando para criança, não estou falando só para ele, não. Estou falando para você que é adulto, que desonra o teu pai, que não respeita, que ignora. Quantas feridas você já não fez no coração do teu pai e da tua mãe? Quantas coisas você já não... Quantas noites sua mãe já não chorou por você? Quantas vezes a tua mãe não orou de madrugada? E você quer que o teu filho te respeite, sendo que você não respeita os seus pais? É isso que você quer? É isso que você quer colher? E você não semeou? É isso. Enquanto uma mãe tenta sobreviver, o inimigo tenta escravizar. Preste bem atenção.
o inimigo não vai perder a oportunidade de levar os nossos filhos para a escravidão. Os teus, os meus. E não pense assim que eu estou falando porque eu sou vô e eu não vou viver mais isso. Eu tenho netos. E não quer dizer que o meu filho, a minha filha hoje, com 30, 40 anos, não possam se desviar do caminho, não possam cometer uma burrada, não possam... Nós estamos sujeitos a tudo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E você que está aqui hoje, ou você que está me ouvindo, que é filho, sua mãe tem investido muito em você. Muitas lágrimas têm sido derramadas por você. Aquela mulher, ela deu um grito espiritual. Ela sabia aonde clamar. Para quem clamar. Ela não saiu pedindo ajuda para vizinho, conselho para amiga. Não, ela foi no profeta, no homem de Deus. Porque ela sabia que ali tinha solução, ali tinha poder, ali tinha quem pudesse resolver a situação dela. Muitas vezes nós vamos enfrentar um faraó. Muitas vezes nós vamos pedir ajuda para quem não consegue cuidar nem da vida dele. Vem querer dar palpite na vida da gente. Vem querer nos ensinar a cuidar de filhos. Às vezes nem filho tem. Ou às vezes os filhos são piores. E muitas ainda, certo? Não enxergam o filho que tem. Olha para o filho, acha que o filho é um santo, que o filho é bonzinho e o filho está aprontando. Preste bem atenção. Qualquer pessoa tem princípios, tem valores, mas tem opiniões e erram e vão bater cabeça e vão errar e vão se consertar e vão errar de novo. Esses somos nós, pecadores e imperfeitos. E os nossos filhos também são. E os nossos pais também são. Porque muitas vezes nós exigimos demais dos nossos pais, cobramos demais dos nossos pais, achamos que eles são isso, são aquilo, não fizeram isso, não fizeram aquilo, e você, entendeu? Não faz nada também para os seus. Como filhos, nós somos uma negação, uma porcaria. E achamos que como pais, nós somos maravilhosos, perfeitos. A viúva, ela era perfeita? Com certeza não. Mas ela tinha o conhecimento que o Deus que o marido dela servia fielmente era um Deus de poder e que ela sabia, ela tinha uma fé direcionada, ela sabia em quem o marido dela cria, quem era o Deus do marido dela, e era o Deus dela também, da casa dela, e era o Deus dos filhos dela. Ela tinha essa convicção. O maior erro é olhar para o que falta e não para o que resta. No versículo 2 ela diz assim: nada tenho em casa, senão uma botija de azeite. Essa é a visão natural. Ela mesmo crendo em Deus, a visão dela era limitada do que Deus poderia fazer. Eu tenho apenas uma botija de azeite. O drama das mulheres normais, das mulheres modernas,
é que a gente olha, não só das mulheres, dos homens também. Nós olhamos para o pouco que nós temos. Nós olhamos para o que falta. Nós olhamos para o que falta. E achamos que o pouco que temos não é nada. Mas a Bíblia diz que mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Então nós olhamos, olha, falta isso, falta aquilo, falta aquilo. E em vez de clamar, nós reclamamos. Nós murmuramos. Nós pecamos. E aí eu estou falando da provisão na casa do homem que servia a Deus. Eu estou falando da provisão da tua casa. Eu estou falando do que Deus pode fazer na tua casa. Eu estou falando que o poder de Deus pode pegar aquele pouco que você acha que é pouco, que não é nada, não significa nada, e trazer uma bênção, e multiplicar e prosperar. É isso que eu estou falando para você. É muito pouco, muitas vezes a gente fala, é muito pouco para mudar alguma coisa. Isso não é nada. Aos teus olhos não é nada. Você já perguntou para Deus como Ele vê? Como Ele enxerga o teu pouco? O segredo das portas fechadas. Essa é outra coisa que precisa ficar bem saliente aqui. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Tá? A viúva foi instruída a fechar as portas. Isso tem um simbolismo. Há momentos em que Deus manda nós fecharmos as portas das discussões, das redes sociais, das comparações. Fica olhando você, a sua casa, o seu carro, fica olhando para o carro do vizinho, fica olhando para a casa do vizinho, fica olhando para o marido da vizinha, da amiga, que, nossa, o amigo, né, aquele ali é maravilhoso, meu marido é um traste, meu marido é não sei o quê. Não, e acho, nossa, se eu tivesse uma mulher dessa, né? É a mentalidade. Fica fazendo comparações. Veja o que Deus te deu. Pode ser pouco, mas Deus te deu. Se você está na bênção do Senhor, aquele pouco que você não dá valor vale muito. Isso vale para os teus filhos também. Você olha para o teu filho e diminui ele e fala, você não serve, você não presta, você é infeliz, você só me dá problema, você só me dá lutas, você só me causa decepção. Você só vê o pouco e deixa de ver o plano que Deus tem para o teu filho. Pode ser que na sua velhice o teu filho que vai te sustentar, o teu filho que vai cuidar de você, que vai, sabe, no leito lá, que vai te dar banho. Você não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe. Deus sabe por que colocou esse homem do teu lado. Deus sabe por que colocou esse filho na sua vida. Você pode não dar valor, você pode achar insignificante, você pode achar um monte de coisa. Mas Deus tem um propósito nessa vida. Ela não veio à toa para dentro da tua casa. Você diminui o que Deus te dá. Você menospreza o que Deus traz para a sua vida. Você não consegue olhar com os olhos de Deus e ver que aquilo que está do teu lado é um milagre de Deus. Deus manda fechar as portas da vergonha do passado. O seu passado para Deus não significa nada. O milagre acontece quando os filhos participam. Nós vemos nessa passagem que os filhos foram parte do milagre.
Eles estavam junto com ela, eles caminharam com ela, eles obedeceram com ela, eles viram o clamor da mãe, eles viram a oração da mãe, eles viram o desespero da mãe, eles viram quem a mãe foi procurar. O exemplo dela estava aos olhos deles. E eles participaram, eles estavam junto, caminhando com ela. O pai faltou, mas os filhos estavam ali, ajudando, caminhando junto, ajudando a carregar o fardo. Eles participaram do processo. Eles recolheram os vasos, viram o azeite transbordar, viram os vasos serem cheios, eles testemunharam o poder de Deus. Hoje, o inimigo tenta afastar os filhos das experiências espirituais. Eles veem o culto, mas não vivem no altar. Teu filho tem que viver no altar. Você tem que mostrar o altar para os seus filhos. Você, filho, tem que caminhar com a sua mãe, com seu pai e ir junto para o altar. Aleluia. E quando eu estou falando aqui, eu não estou falando só para o Natan, não estou falando para as crianças. Eu estou falando para você que é filho, adulto. Se seu pai não está no altar, traz o teu pai para o altar. Se tua mãe não está no altar, vai buscar a tua mãe e traz para o altar. Deus quer restaurar as famílias, Deus quer abençoar os lares, Deus quer operar no sobrenatural dentro da tua casa. Aí nós vamos falar do credor, né? O inimigo que veio disfarçado de um gatilho divino. Ele veio, eu estou aqui, eu quero receber a minha grana. Seu marido está me devendo, se ela não pagar, eu vou pegar os seus filhos e vou levar para ser escravos, para pagar a dívida do seu marido. Então, a Bíblia diz, veio o credor para levar os meus filhos. O credor representa a pressão que revela o azeite, através da pressão desse credor, da pressão psicológica, da cobrança, isso empurrou a mulher até Eliseu, o Eliseu mostrou para ela que ela tinha o azeite na casa dela, e mostrou, entendeu, que aquilo estava conduzindo para um milagre. O inimigo que te persegue é o empurrão de Deus para o teu propósito. Agora nós voltamos lá no faraó. Deus endureceu o coração do faraó. Depois Deus endureceu o coração do povo egípcio para ir atrás, para entrar no mar lá e morrer afogado. Mas Deus levou, porque Deus queria ser honrado. Deus empurrou o povo, senão eles iam ficar ali naquela miséria, lembrando do Egito, e capaz até de alguns voltarem para o Egito. E muita gente volta para o Egito, porque se vê cercado das dificuldades, não vê saída, não vê opção, não clama a Deus, reclama e volta para o Egito. Volta para o pecado, volta para o mundo. Está na hora de marchar, de avançar. Está na hora de clamar. Está na hora de buscar Deus. E nessa história toda tem um profeta também. Profeta, né? E o que ele faz? Pagou a conta dela? Ele falou, não, isso não é problema. Eu recolhi as ofertas aqui e tal. Eu sou o pastor aqui, teve dízimo esse mês. Nós vamos juntar aqui, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer não sei o quê, vamos juntar e vamos pagar a sua conta. É isso que muita gente espera, que o pastor socorra. Que a igreja lhe dê cesta básica, que a igreja pague a sua conta de luz, pague a sua conta de água.
um empurrão que está... Porque o perseguidor, ele nunca está na tua frente. Ele está atrás. Muitas vezes ele te dá um pé no traseiro para você ir para frente. O perseguidor, ele está ali, entendeu? Para que você acorde, entendeu? E fala, se eu ficar aqui, vai dar ruim. Essa situação não pode persistir. Eu preciso achar uma solução. Qual a solução? Eu vou clamar. Eu vou marchar. Eu vou confiar no profeta. Eu vou confiar no Moisés, no líder, que era ungido. Eu vou confiar no ungido de Deus. Nada senão uma botija de azeite, ela respondeu. Deus não criou algo novo. Deus não precisa ficar inventando coisa mirabolante. Se você espera que Deus vai fazer algo que você nunca viu na tua vida, você se engana. Deus não vai fazer. Deus vai usar o pouco que você tem. E vai multiplicar e vai abençoar. Ele multiplicou o que já estava ali. Ele fez um milagre com o que já tinha. O milagre não veio de fora, não. O milagre estava dentro da casa dela. O milagre está dentro da tua casa. O milagre está dentro da tua casa. É lá que Deus vai operar. Eliseu ativou o milagre no que sobrou. Preste atenção. Eliseu falou para ela assim, vai e fecha a porta da tua casa. O milagre não é em público. O milagre é você e Deus, na intimidade. Você tem que ter relacionamento com Deus. Você dentro da sua casa, fecha a sua porta, pega os seus filhos, vai orar. Você na tua casa, pega a tua esposa, vai orar. Você e Deus num relacionamento íntimo, de porta fechada, assim ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, não precisa estar nas redes sociais, não precisa estar publicando para todo mundo ver. É você de cara a cara com Deus, tete a tete com Deus. E os filhos, né? De escravos, de futuros prováveis, pretensos escravos. Se fosse uma história normal, se fosse numa outra casa que não tivesse uma mulher de fé, os filhos teriam sido escravos. Hoje, quantos filhos não são escravos das drogas, da prostituição, da miséria e de um monte de coisas no mundo aí, porque dentro de casa tem uma mãe que chora, tem uma mãe que ora, mas não tem fé. A fé move montanhas. Os filhos seriam levados, mas se tornaram cooperadores, eles foram participantes da bênção. Eles aprenderam que fé é trabalho espiritual em família. Família. Trabalho espiritual em família. Você que é casado, está escutando o que eu estou falando? Você que tem uma casa e tem uma família, você está escutando? Família. Tá? Deus salvou os filhos e os transformou em ministros. Imagine a vida desses rapazes, desses meninos. Cresceram vendo o milagre. A provisão veio e eles viveram do que restou. Então a gente pode calcular que o que restou foi investido de certa forma, numa forma de renda, alguma coisa, com aquele dinheiro, alguma coisa eles fizeram para ter um, né? Porque a Bíblia diz que eles viveram do que restou. Tá? Então a gente vê filhos que aprenderam a ouvir a voz de Deus pela sua mãe. O exemplo, o testemunho dela, né? Clamando a Eliseu,
tá? Levaram a isso. Muitas vezes nós temos dificuldade, como pai, como mãe, em ensinar o caminho, em orientar. E nós, como filhos, muitas vezes cobramos demais dos nossos pais. Porque só sendo pai e mãe, para você avaliar que você faz o que pode, o que dá. E muitas vezes o que dá vai muito além do que seria possível. Muitas vezes um pai deixa de comprar alguma coisa que precisa para dar alguma coisa para um filho. Muitas vezes um pai faz hora extra, se mata para poder ajudar um filho. Então nem sempre, né, tudo é possível. Né? Então o clamor dela é o primeiro sermão que eles escutaram. O exemplo dela foi importante, porque com isso eles participaram do processo do milagre. Eles não ficaram olhando. Eles não foram só espectadores, ficaram ali assistindo a mãe fazer tudo. Tá? Hoje em dia a gente é acostumado assim. Né? Nós acostumamos nossos filhos assim. A gente faz tudo e eles ficam o dia inteiro. Né? Conhece alguém? Né? Não, o Natan, ele ajuda. Né? O Natan, ele ajuda lá na casa dele lá. Ele faz as coisinhas lá, não faz, Natan? Ah, tá vendo? Certo? E é assim que nós temos que educar nossos filhos. Tem que ter momentos de lazer, tem momentos de diversão, momentos de estudo, momento de oração, momento de comunhão com os pais, de relacionamento, de intimidade. E momentos de muita paciência, né, pais? Né? Paciência, você espera, vai chegar a sua vez. Você vai lembrar disso aqui que eu estou te falando hoje. Tá? A sua está pequenininha, né? Tá? Mas você vai ver. Se você acha que está ruim, entendeu? Você espera para ver. Quando começarem a ficar maior né? Mas faz parte. Filho pulando, bagunçando, dá trabalho, é sinal de saúde. Entendeu? E a gente tem que aprender isso. É melhor estar ali pulando, bagunçando, dando trabalho, do que estar numa cama dando doente. Temos que dar graças a Deus até pela bagunça dos nossos filhos. Tá? Deus está levantando filhos que foram formados no silêncio de casas quebradas, mas que carregam o som do azeite multiplicando no coração. Não importa, entendeu? Quão ruim era a situação ou é a situação. A hora que o milagre vier, a hora que você clamar e o milagre vier, até os seus filhos vão ser impactados. A bênção vai se estender para os seus filhos. Tá? E eles entenderão que o verdadeiro milagre não é o que cai do céu. Sabe? Milagre não é cair um carro novo aqui para você. Milagre, isso não é milagre. Milagre é o que Deus faz fluir dentro da sua casa. Milagre é você conseguir aquele carro porque a tua família é uma bênção, você é uma bênção na tua família, vocês trabalharam e conquistaram juntos. Isso é milagre. A conquista da união de coisas improváveis. Porque casamento é uma união muitas vezes difícil e infeliz. A gente encontra pessoas muito diferentes, difícil, que não casa. Né? Mas aí junta ali, Deus faz, Deus molda, e aquilo se transforma em algo sobrenatural.
E a gente vê ali assim o mover de Deus. Você fala, eu não dava nada para isso. Eu não dava nada para isso. Mas Deus, Ele enxerga lá na frente. Tá? E só para lembrar, Salmo 123, 127, do 3 ao 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Filhos são bênçãos. Não deixe o inimigo colocar nada na tua cabeça que faça você pensar que filho é problema, é dor de cabeça, é estorvo. Não deixa. Isso é o conceito do inimigo para a tua vida. Não permita, entendeu? Que o inimigo coloque caraminhola na sua cabeça. Coloque valores errados na tua cabeça. Fecha a porta e derrama. Fecha a porta sobre ti e seus filhos e derrama o azeite. O segredo do milagre não é o azeite, é a obediência. Quando o profeta mandou ela fazer aquilo, a obediência dela startou o milagre que o profeta já tinha sido orientado por Deus para liberar. A obediência dela, tá? De fechar a porta, fez nascer na intimidade um milagre. A intimidade dela com Deus foi gerado um milagre. Feche a porta e comece a derramar o azeite. É isso que Deus quer. Dívida paga, dignidade restaurada. Tá? Vai, vende o azeite e paga a tua dívida e vive do resto. Deus não apenas pagou a dívida, Ele deu sobra para viver. A bênção de Deus, ela nunca é... Sabe? Deus não faz Você tem uma caixinha na sua casa, lá você fala, Senhor, eu quero uma bênção nessa caixinha aqui. Deus vai fazer um milagre que vai caber naquela caixinha ali, vai ficar... Não, Deus vai fazer... O azeite transbordava. O azeite transbordava. Tá? O milagre foi completo. Foi provisão, libertação e futuro. Deus garantiu o futuro da viúva. Revelação profética. Né? Tudo que parecia destruição, morte, dívida e dor, foi o cenário que Deus preparou para derramar o sobrenatural. O credor foi um gatilho, o profeta foi um instrumento, o azeite foi o milagre e a casa foi o altar. A tua casa é um altar, aonde o milagre vai acontecer. O pouco que você tem lá é o azeite. Aquilo que você não valoriza, que você acha que não serve, que é pouco, é o milagre de Deus na tua vida. Há credores que podem estar batendo na tua porta. Pode ter perseguidores no seu trabalho. Você já imaginou que no seu trabalho aquele cara que te persegue, que te humilha, que te tira a paz? Você já parou para pensar se não é Deus que está usando ele para que você se movimente para algo melhor? Você já parou para pensar nisso? Para que você não se acomode? Para que você busque mais? Para que você clame mais? Para que Deus abra uma outra porta ali para você, ou outra porta em outro lugar, ou seja lá o que Deus quer para a tua vida? O nosso problema é que nós temos uma visão muito limitada. E nós não enxergamos os propósitos de Deus. As feridas antigas também, né? Traumas familiares que vivem nos incomodando. Coisas que precisam ser resolvidas, vozes que cobram que você não tem, pessoas que ficam falando coisas para você que não deveria.
O Espírito Santo, eu volto a dizer, o Espírito Santo diz, fecha a porta e começa a derramar. O azeite já está na tua casa. Por que o credor não veio para tomar? Ele veio para impulsionar o milagre. Da mesma forma que Faraó veio para impulsionar, certo? Que o mar se abrisse, para que o povo passasse a seco, para que Deus manifestasse a sua glória, para que Deus manifestasse o poder dele. Deus está te empurrando porque Ele quer manifestar na sua vida o poder e a unção dele. Deus está te empurrando, te forçando, te cutucando, para que você não se acomode. Para que você continue buscando mais. Para que você clame mais. Para que você ore mais. Para que você jejue mais. Você pensa que é fácil falar aqui, né? Você acha que eu não tenho um credor me cutucando a semana inteira? Você acha que eu não tenho um faraó me perseguindo? Querendo roubar? Querendo destruir a minha família? A minha herança? O inimigo não descansa. Quando ele acha a brecha, ele entra. E se ele puder, ele vai destruir o teu filho. E você tem que ser o guardião dos teus filhos. Você tem que ser um instrumento paxele, porque o Senhor colocou eles nas tuas mãos para que você cuide. Hoje Deus quer transformar o teu desespero em testemunho. Todos viram o que aconteceu com a viúva. Uma mulher perdida, desesperada, uma mulher que pagou suas contas, salvou seus filhos e teve um futuro garantido porque ela confiou em Deus. Deus quer te ensinar a usar o pouco que sobrou. Não espere ter muito para ofertar. Não espere ter muito para dar o seu dízimo. Quem sabe, entendeu? Esse pouco que você tem, como aquela vez que Jesus estava no templo lá e viu a mulher ofertar 3 moedinhas. E ele falou, esta deu mais que todo mundo. O pouco que te sobra, pode ser a porta, pode ser... Você lembra aqueles coisas que a gente colocava as moedinhas assim para acontecer alguma coisa? Ficha telefônica tinha, né? Você botava uma moedinha, o milagre chegou. O milagre chegou. O milagre chegou. Glória. Né? Você vai lá, passa o cartão, né? Sai aquele dinheirão do banco e cai um iPhone 17 na sua mão. Que benção, né? É assim, com Deus é assim. Entendeu? Você passa aquele pouquinho que você tem e a bênção vem. Deus provê, tá? Deus quer mostrar que o azeite ainda flui na tua casa. Pode ser pouco, mas ele pode aumentar, porque o azeite também é o Espírito Santo, representa o Espírito Santo. Amém. De repente, está faltando multiplicar a unção ali na sua casa. De repente, está precisando que você, certo, clame mais, porque o azeite, o Espírito Santo encha mais a sua vida. Está faltando você clamar mais, de joelho, no seu quarto, no escuro lá, só você e Deus, para que o Espírito Santo transborde e ocupe todas as vasilhas vazias. Porque o Espírito Santo, Deus só multiplica quando tem panela vazia. E você sabe o que é panela vazia? São as coisas da sua vida que você precisa renunciar. Porque Deus não opera em coração cheio. Deus não vai encher algo que já está cheio. Por isso que Ele pede panela vazia, para você renunciar às coisas que você acha que é muito importante. Deus precisa de espaço para o Espírito Santo habitar. E se você está cheio,
Espírito Santo não vai, já tem outra coisa ali. Não é espaço para ele, não é lugar dele, ele não se mistura. Traz mais panela, vamos encher. E Deus vai enchendo. Senhor, estou liberando esse espaço aqui. Estou liberando esse sentimento. Estou liberando esse perdão. Estou liberando essa mágoa. Estou liberando essa tristeza. Estou liberando esse orgulho. Oba! O Espírito Santo fala assim, mais panela vazia. Eu vou encher. Eu vou entrar. Eu vou tomar conta. Eu vou operar. Eu vou fazer um milagre. Porque eu tenho espaço para fazer o milagre. Você não abre mão de nada. Não abre mão da série. Não abre mão do Netflix. Não abre mão, sabe, do passeio. Não abre mão, sabe, do trabalho, que às vezes você fala assim, não, tem que trabalhar, 24 horas por dia, vamos trabalhar, porque eu preciso suprir. E Deus não acha tempo na sua vida para ele operar. Porque você não deixa. Porque você ocupa todos os espaços que você tem na sua vida para você, para aquilo que você acha importante. E Deus fica de fora. Deus fica de fora. Ele olha e fala assim, ele quer milagre. Mas como que eu vou fazer se eu não consigo entrar ali? Ele quer bênção. Como que eu vou fazer se eu não tenho uma brecha para me entrar ali? Está tudo ocupado, está tudo cheio. Cheio de sentimentos, cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de pecado, cheio de ressentimento, cheio de tudo. E você fala, Senhor, eis-me aqui, ó Deus, vem, né? Eu estou, como é que é aquele hino lá que eu ouvi o cara cantando e falou assim, ninguém devia cantar esse hino, eu estou matando a minha vida, como é que é? Aquele hino que fala que eu estou perdendo tudo, com alegria, mas não perdendo para quem? Perdendo tudo que você está perdendo. Se você não abre espaço para Deus, o cara fala assim, é muito bonito, você vai cantar no domingo lá, você canta, eu estou perdendo tudo, estou dando minha vida para ti, entendeu? E não tem espaço para Deus. Perdendo tudo o quê? Balela, conversa fiada. Você está se enganando. Hipócrita. Hipocrisia. Está se enganando. Você não dá nada para Deus. Chega aqui, canta que dá tudo. Você não abre mão de nada. E eu não estou falando aqui, tacando o dedo para você não. Muitas vezes na minha vida também. Eu tenho que parar e falar assim, sabe? Eu queria estar fazendo isso, eu queria estar fazendo aquilo, mas eu tenho que parar. Eu preciso parar. Tá? Para terminar, o credor do milagre, o inimigo que te persegue, é o empurrão que Deus usa para te fazer transbordar. Eu não sei se essa palavra falou com você. Eu não sei qual o propósito dessa palavra. Eu sei que ela mexeu muito comigo durante essa semana, porque eu vi mães sofrendo, eu vi filhos sendo levados pela escravidão, morrendo por causa da escravidão. Eu vi pais, homens chorando pelos filhos, porque se sentiram impotentes, se sentiram que a luta de anos talvez tenha sido em vão. Mas eu sei que nós, como servos de Deus, precisamos tomar uma postura de filhos, postura real de filhos, e precisamos tomar postura de pais, de sacerdote da casa,
de mulher de oração, intercessora, paciente. Paciente. Não é fácil ter filhos. Eu falei no começo, a gente anda no fio da navalha, uma montanha russa, né? Tem hora que está tudo bem, tem hora que está tudo lá embaixo ruim, está tudo difícil. Nós temos que estar no Senhor, lá em cima e lá embaixo. Se está subindo, amém, glória a Deus. Se está descendo, está difícil, amém, Senhor, estamos aqui, estamos juntos. Tá? Então essa é a palavra hoje para você. Tá? Eu espero que Deus abençoe você, a sua casa, e que Deus continue te empurrando. Que Deus não elimine o faraó, que Deus não elimine o credor, mas que você veja com os olhos da fé que Deus está querendo fazer um milagre na tua vida. Amém?